Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: apesar de não demonstrar, existem sentimentos por mim? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a obsidiana, e a opção número 2, a turquesa. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias. Então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir que, apesar de não demonstrar, se existe sentimento pela gente ou não. Opção número 1, obsidiana. Opção número 2, turquesa. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, dê uma verificada, veja se vocês continuam inscritos. Novamente, teve um monte de gente que foi desinscrita de uma única vez, tá? O que não é normal. Tanto que outro dia até vi nos comentários o que está acontecendo, que o canal não sai no mesmo número de inscritos. As pessoas se inscrevem num dia e à noite é retirado tudo isso de novo. Então não sei o que está acontecendo, se está sendo algum bug na plataforma, enfim. Dê uma verificada, veja se vocês continuam inscritos, tá? Acionem o sininho também, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo vocês ficam sabendo, tá bom? Então vamos lá. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Opção número 1, a obsidiana. Opção número 2, a turquesa. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então vamos lá. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a obsidiana. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a obsidiana, mostra pra gente. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a obsidiana, vamos ver? Embaralhado. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a obsidiana. Cortando em 3, deck do meio, diabo. Não tem como eu falar que não existe sentimento, né? Aí se é um sentimento bom é diferente. Porque o diabo, gente, ele fala de muito desejo, muita atração, muito tesão, mas nos fala de um sentimento de posse, de obsessão, de ciúmes, é meu, me pertence, eu sou ali o dono, o proprietário. Vocês pensam muito nessa pessoa, porque provavelmente ela também pensa muito em vocês. Aí um pessoal vai ficar super feliz, né? Ai, que bom, tá pensando muito em mim. Não é bom não, tá? Sinto jogar o balde de água fria aí. A energia do diabo, ela nunca é uma energia positiva. Porque fala muito de posse, de obsessão, um sentimento de apego muito grande, tá? E não é uma energia legal, gente. A gente tem que deixar com que as coisas fluam com naturalidade, não um sentimento de posse, porque ninguém pertence a ninguém. Ninguém é dono do outro, tá? O amor, ele tem que deixar fluir, ele tem que fluir, ele tem que ser doado por livre e espontânea vontade. E não a gente sentir que aquilo é só nosso e ninguém pode chegar perto. Então, é uma energia que tem que ser quebrada para que as coisas possam fluir mais facilmente. Porque como o diabo fala muito de posse, de obsessão, de ciúmes, a pessoa tem ali uma sensação de domínio, de ser dono de vocês, faz com que as energias mais sutis, como por exemplo a do amor, deixe de circular. Fica circulando a energia da posse, dos ciúmes, né, da obsessão. Então não é legal, tem que tirar essa energia aqui. Salmo 91 é muito bem-vindo. Mas existe sim sentimento, não dá para... apesar de não demonstrar, existe sentimento com certeza, tá? Mas não é o sentimento que a gente deveria querer que vibrasse, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim?
para quem se conectou com a obsidiana. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a obsidiana, mostra pra gente. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a obsidiana, mostra pra gente. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a obsidiana, mostra pra gente. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a obsidiana, mostra pra gente. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a obsidiana. Embaralhado. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Para quem se conectou com a obsidiana. Cortando em 3, deck do meio, nós temos, olha aqui, gente, diabo com 4 de ouros. Não é uma energia legal, tá? 10 de paus. Força. 5 de copas. Rainha de copas. 6 de paus. E a carta do corte, a carta do carro. Gente, o que nos fala aqui? Apesar de não demonstrar existe sentimentos por mim, existe muito. Só que não é motivo para estar feliz não, tá? Diabo com 4 de ouros. Posse, obsessão, ciúmes, traição, é meu, me pertence, tá no meu caminho, tá na minha linha da vida. Não pode ninguém chegar perto. É um sentimento de posse muito grande. Foi o que eu falei, ninguém é dono de ninguém. Não é uma energia legal. Não é uma energia legal. Provavelmente aquela pessoa extremamente ciumenta, muitas vezes pode ser até agressivo diante da situação, até fisicamente falando, tá? Ou verbalmente, ou procura ali fazer com que vocês se sintam menores do que vocês são, para vocês acreditarem que ninguém está interessado em vocês, né? Esse tipo de coisa, para essa pessoa ter vocês só para ela. Não é uma energia legal, não é uma energia legal. É muita posse, é muita obsessão, é muito ciúmes, vocês pensam muito nessa pessoa porque ela provavelmente pensa muito em vocês. Salmo 91 seria muito interessante aqui, tá? Uma vez ao dia, não importa o horário, mas o importante é fazer todos os dias em prol de vocês e dessa pessoa. Em seguida, eu tenho um 10 de paus. O 10 de paus é uma carta que fala de um fardo, de um peso que a gente está carregando. Porque essa energia do diabo com... Oi, gente, voltando, era o carro do ovo. Mas voltando aqui a situação, né? A gente vem com um 10 de paus. O 10 de paus é uma carta que fala da gente se sentindo muitas vezes como se a gente carregasse um grande fardo sobre os ombros. Oi, gente, voltando de novo. O homem do ovo tá com um problema no aparelho de som dele, porque tá indo e voltando toda hora. Mas vamos lá, o 10 de paus, ele fala muito de uma sensação da gente carregar o mundo nas costas, um grande fardo, um grande peso sobre o ombro, sobre os ombros, porque essa energia é uma energia tão densa, uma energia tão pesada, que muitas vezes ela se torna um fardo a ser carregado, né? Um fardo ali a se ter junto da gente. E em seguida, a gente vem com a carta da força. A força é uma carta que fala de força de sentimento. Um sentimento forte, um sentimento real, um sentimento verdadeiro, um sentimento que já criou corpo, que já criou raízes, porém a gente guardando, a gente escondendo, a gente não verbalizando, não colocando para fora. E isso tudo faz com que esse fardo ainda se torne mais pesado, com que esse fardo se torne ainda mais difícil de ser carregado. E além de tudo, essa pessoa tem por hábito olhar a situação sempre por um lado negativo. Porque aí a gente vem com um 5 de copas. O que é o 5 de copas? O 5 de copas é a carta do chorar sobre o leite derramado. É a gente olhando uma situação e olhando ela pelo lado mais difícil, pelo lado mais complicado, achando que não vai dar certo, achando que não vai acontecer, ou se acontecer não vai ser do jeito que nós gostaríamos,
ou do jeito que a gente desejava que se fizesse. Então a gente percebe aqui uma energia bem pesada, tá? Porque a gente pergunta, apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim? Existe, mas é um sentimento que está sendo lidado de uma forma muito errada, de uma forma muito na contramão para que as coisas possam fluir. Essa pessoa enxerga vocês como uma rainha de copas. O que é a rainha de copas? A rainha de copas é aquela pessoa que a gente vê e acredita que possa ser o amor da nossa vida. A pessoa que a gente possa aí achar que é a pessoa certa para a vida da gente, quem realmente a gente ama. Só que essa pessoa vibra de um jeito tão negativista diante da situação que ela não deixa o próprio sentimento do amor fluir, porque a posse, a obsessão, os ciúmes é tão grande que ela mesma dificulta as coisas de se fazerem, as coisas de se concretizarem. Mas aqui existe uma grande chance para quem está meio afastado, para quem está meio mexido, de ter uma reaproximação. A gente vê que existe muito desejo, muito tesão, né? Olha aqui um 6 de paus, o carro, o próprio diabo, o 10 de paus também fala de desejo, porque é uma carta de paus, elemento fogo. Mas é muito forte aqui uma retomada, é muito forte uma volta aí para o caminho de vocês. Porque o que é o 6 de paus? É o cavaleiro voltando da guerra coroado com os louros da vitória. Então é muito forte essa pessoa voltando ou tentando aí voltar para a vida de vocês com muita paixão, muito desejo, muita vontade, muita intensidade, tá? Aqui existe sim sentimento, aqui existe sim emoção, mas não está sendo trabalhada de uma forma pelo lado positivo dela. Está sendo muito trabalhado com desconfiança, com ciúmes, com posse. E isso dificulta mais as coisas de fluírem. Isso dificulta mais as coisas de acontecerem. A nossa carta do corte é o carro. O carro fala de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, de movimentação. Então a gente percebe que existe sentimento, que existe vontade, que existe muito desejo aqui envolvido, mas volto a falar, a forma com que está lidando com esses sentimentos não é nem um pouco positiva, não é nem um pouco favorável. Em vez de deixar fluir o amor, a pessoa está deixando isso se tornar uma obsessão. A pessoa está pensando muito em posse, né? Em traição, na possibilidade de não dar certo, na possibilidade de sofrer, mas que existe sentimento, existe sim. Mas seria muito interessante fazer aqui o Salmo 91 para quebrar essa energia e vocês poderem viver essas emoções no lado positivo dela e não no lado negativo. E aí sim, seria uma história que seria muito legal, mas com essa energia aqui é bem complicado mesmo, tá, gente? Não vou mentir para vocês, não. Tentem fazer aí o salmo, tentem mudar essa posse, essa obsessão, esses ciúmes que existe aqui, que as coisas aí vão fluir de uma forma muito legal e muito positiva para vocês dois, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a turquesa. Sai obsidiana, entra turquesa. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim. Para quem se conectou, não vou aceitar porque foram duas. Para quem se conectou com a turquesa. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim. Para quem se conectou com a turquesa. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim. Para quem se conectou com a turquesa, mostra pra gente. Apesar de não demonstrar, existe sentimentos por mim. Para quem se conectou com a turquesa, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do imperador. O imperador, gente, é uma carta que no sim ou não nos responde positivamente, tá?
O imperador ele fala de conquista, ele fala de vitória, fala de desejo. Só que o imperador é uma pessoa que não demonstra sentimentos, porque se ele demonstrar sentimentos, ele vai estar demonstrando fraqueza. Se ele demonstrar fraqueza, ele pode ser atacado exatamente nas fraquezas dele. Então o imperador fala assim de emoção, fala assim de um sentimento ali de conquista, de querer estar junto. Porque quando o imperador ele conquista um território, ele quer manter esse território junto dele. Só que o imperador, ele muitas vezes é frio, ele é calculista, ele é muito racional, ele é muito mental diante da situação. Mas o imperador também não abre mão daquilo que ele conquistou, ele não abre mão daquilo que ele acredita como sendo dele também, né? Então, apesar de não demonstrar existem sentimentos por mim, o sentimento aqui de que me pertence também já é muito forte. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Apesar de não demonstrar existem sentimentos por mim, para quem se conectou com a turquesa. Apesar de não demonstrar existem sentimentos por mim, para quem se conectou com a turquesa, mostra pra gente. Apesar de não demonstrar existem sentimentos por mim, para quem se conectou com a turquesa, mostra pra gente. Apesar de não demonstrar existem sentimentos por mim, para quem se conectou com a turquesa. Apesar de não demonstrar existem sentimentos por mim, para quem se conectou com a turquesa, embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos Justiça, Papa, 8 de ouros, Mago, Diabo, também muito sentimento de posse aqui, hein? Essa pessoa stalkeia vocês pra caramba. E 7 de espadas e a carta do corte e a carta do carro. Bom, vamos lá. Aqui existe sim sentimento, existe paixão, existe desejo, existe vontade, um tesão muito grande. É uma pessoa que por natureza não fala de emoções. É uma pessoa que por natureza não expõe os sentimentos. O imperador ele não fala de sentimentos. Porque se ele expor os sentimentos, ele vai estar expondo na visão dele fraqueza. E se ele demonstrar fraqueza, ele pode ser atacado exatamente ali onde ele é mais fraco. Então o imperador ele não tem por hábito demonstrar sentimentos, tá? Só que o imperador ele vem para conquistar um território e manter esse território coeso junto a ele. O imperador não abre mão daquilo que ele conquistou. Então, gente, a gente percebe aqui que existe imperador e diabo, existe também um sentimento de posse muito forte aqui, tá? Existe muito desejo, muito tesão, muita intensidade. A gente abre o jogo com a carta da justiça. A justiça é uma carta que fala da gente tentando se equilibrar, da gente tentando lidar com a situação sempre pela racionalidade, a gente tentando ser prático, ser objetivo, enxergar as coisas ali mais pelo racional, o que é típico do imperador fazer isso. O imperador também ele é muito orgulhoso, né? Por isso também que ele não demonstra emoções, não demonstra sentimentos. Ele quer sempre ali se manter por cima da carne seca, né? Como dizem. Então é uma pessoa que é difícil a convivência aqui. E essa pessoa também tem muitas crenças limitantes, porque a gente vem com o Papa. E o que pode ser essas crenças limitantes? Homem não demonstra sentimento. Homem não chora, homem não fala de amor, isso não é papel do homem. Essa pessoa pode ter sido criada, gente, de uma forma muito rígida, de uma forma muito até mesmo seca em termos de sentimento, em termos de demonstração de sentimentos. Não que tenha sido criado sem amor, não é isso, mas pode ter sido criado sem a demonstração ou a verbalização dos sentimentos. Por isso que essa pessoa tem essas crenças limitantes que seguram ela numa postura muito gelada, numa postura muito racional da justiça, né? Tem horas que a gente pensa assim, tá parecendo uma porta, né? Mais fácil a porta falar eu te amo do que essa pessoa, e é mais ou menos isso mesmo, tá? Em seguida desse Papa aqui, a gente tem um 8 de ouros.
O 8 de ouros é uma carta que fala que tudo aquilo que a gente plantou vai ser colhido. Só que existe o momento de plantar e existe o momento de colher. Entre o plantio e a colheita existe um período ali em que a gente vai regar, vai adubar, vai cuidar daquela plantação para que ela possa efetivamente se fazer e efetivamente dar ali os resultados que a gente quer. Então o 8 de ouros ele é uma carta muito positiva, porém ele é uma carta lenta. Ou seja, vocês podem vir a colher tudo isso que vocês plantaram num futuro. Porque geralmente o 8 de ouros ele é representado por um jovem aprendiz que está ali trabalhando até altas horas da noite, né? Mas ele sabe que a princípio ele é um aprendiz, ele não é um mestre. Então o trabalho dele vai ser reconhecido num futuro e não de imediato, tá? Em seguida desse 8 de ouros eu tenho a carta do mago. O mago fala que vocês têm nas mãos de vocês todos os elementos necessários para fazer as coisas acontecerem. Todos os elementos necessários para fazer as coisas fluírem. Basta a gente plasmar positivamente. A gente tem um poder muito grande, que é o poder do pensamento. Só que geralmente a gente olha as situações e pensa nelas sempre pelo lado negativo. Geralmente a gente pensa muito nos problemas, nas dificuldades, nas adversidades, ou o fato da pessoa não demonstrar sentimento, ou o fato da pessoa não falar das emoções. Só que quando a gente faz isso, a gente está pedindo isso para o universo. Porque o mago, ele tem nas mãos dele, na mesa dele, ele tem uma espada, ele tem uma moeda, ele tem uma taça e ele tem um pedaço de pau, que são os 4 naipes do tarô. O naipe de espadas, o naipe de copas, o naipe de ouros e o naipe de paus, que representam os 4 elementos, água, terra, fogo e ar. E o mago, ele é o 5º elemento, que é o éter, o espírito ou o manifestador. À medida em que o mago manipula esses elementos, ele consegue o que ele quer. Como que ele faz essa manipulação? Através dos pensamentos. Então a energia do mago é uma energia de cocriação muito grande. A gente liga essa carta à lei da atração. Quanto mais positivo você pensar, mais positivo o universo te manda. Quanto mais negativo você pensar a respeito de uma situação, mais negativo o universo vai te encaminhar também. Então procurem pensar favoravelmente para que as coisas possam acontecer favoravelmente para vocês também. E em seguida a gente vem com o diabo. O diabo fala muito de posse, mas isso é natural do imperador, né? O imperador não abre mão daquilo que ele conquistou. O diabo nos fala de posse, de obsessão, de ciúmes, mas fala de muito desejo, de muita atração, de muito tesão aqui também que tem por vocês. Essa pessoa deve ser uma pessoa extremamente desconfiada, né? Porque a gente tem em seguida um 7 de espadas. O 7 de espadas é a carta do Stalker. E é aquela pessoa que faz as coisas tudo por baixo dos panos, aquela pessoa que faz as coisas escondidas, busca ali informações, busca ali saber o que está acontecendo, mas sempre sem se fazer ser visto, sempre sem se fazer ser notado, tá? O 7 de espadas é aquela pessoa que trabalha sorrateiramente, aquela pessoa que trabalha, mas sem se fazer ser visto, sem se fazer ser notado, sempre ali por trás dos bastidores, sempre ali por baixo dos panos, stalkeando, olhando, investigando para ver se pega alguma coisa, se pega uma mentira, se pega uma traição, tá? É aquela pessoa bem desconfiada. E a carta do corte é o 7 de paus, o carro, que é o arcano de número 7. E o que é o carro? Paixão, desejo, vontade, intensidade. O combustível do carro é a paixão e o desejo, né? Então as coisas aqui podem ter um movimentar, podem ter um caminhar, porque existe muita vontade, muito desejo, muito tesão. Mas não é uma pessoa de demonstrar sentimentos, né? Não é uma pessoa de verbalizar as próprias emoções. É uma pessoa que fica mais fechada, mais contida, mais guardada. Ela não fala das emoções, provavelmente por crenças limitantes. Homem não demonstra sentimento, homem não fala de emoção, isso vai me fazer parecer um fraco, isso vai me fazer parecer alguém ali mais frágil diante das coisas. Então a pessoa geralmente guarda, a pessoa geralmente esconde, mas tem sim sentimento, mesmo não demonstrando, tem sentimento, mas também não é aquela maravilha de sentimento, não, né, gente? Porque essa pessoa é uma pessoa
muito obsessiva nas coisas, um sentimento de posse também muito grande. Aqui o Salmo 91 também ajudaria, muito menos do que na tiragem passada, né? Mas não é uma pessoa que, por natureza, se o sonho de vocês é aquele homem romântico, aquele homem que faz declarações de amor, aqui é muito difícil. É mais fácil vocês arrumarem outro boy aí do que esperar que esse mude, porque isso é da natureza dele. Tá? Pode mudar? Pode, mas é muito difícil e muito demorado para que isso aconteça. Então é uma pessoa que sempre vai estar ali se guardando, sempre vai estar ali se defendendo, sempre ali vai estar se escondendo das próprias emoções e dos próprios sentimentos. Não é uma pessoa fadada ali a verbalizar as emoções e a colocar para fora o que ela sente, não, tá? Mas aqui existe sim muita paixão, muito desejo, muito tesão com vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.